Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal do sétimo ano, certo? Só para tirar algumas dúvidas, ou muitas dúvidas, ou todas as dúvidas, certo? Com referência, certo? Ao assunto, o processo de colonização espanhola. Certo? A gente não pode esquecer o seguinte, direto ao assunto, para não estar, porque... Não, não tem enrolação, certo? De novo, repito, isso aqui é só para eu me orientar. Tá certo? Pronto. Certo? Aí a gente pode dizer o seguinte, vocês lembram que, certo? Agora os estados estavam se formando, etc e tal, o governo estava se organizando, e para se organizar, certo? E ter força, precisa de quê? Dinheiro. É simples. Isso tudo aí, certo? É para dar mais poder a quem já tem poder. Então, os espanhóis, assim como ingleses, holandeses, né, se lançaram ao mar. Então, o que é que acontece? O processo de organização, de organização deles, eu não diria que é mais complexo do que o português. Porém, é de uma certa forma mais organizado, né? Então quer dizer que tudo era separado de tintim por tintim, certo? A gente tem que lembrar o seguinte, que tem uma crise, ou seja, crise de abastecimento, certo? Tanto de bem de consumo quanto de matéria-prima. Falando em bens, né? É aquele negócio. Como os caras queriam ganhar dinheiro? Ou seja, estamos no quê? Mercantilismo pré-capitalista, certo? Mercantilismo pré-capitalista. Então, mercantilismo pré-capitalista metalista, certo? Ou seja, os caras queriam materiais preciosos, ou seja, ouro e prata. Então, onde encontrar? Já que lá a terra deles, ela pobre nesse sentido, ou mesmo tinha acabado. Então, ou seja, agora, nesse momento agora, era se aventurar mar adentro. Coisa que os portugueses já tinham passado a perna nos venezianos e demais países. Então, para acompanhar o andar já da carruagem dos portugueses, então esses caras tinham que correr atrás do prejuízo. Então, ou seja, não bastava estar água à vista, terra à vista, eu acho que eu estou vendo alguma coisa. Não, tinha que achar alguma coisa. Tinha que achar alguma coisa, certo? Então, isso que eu estou falando, inclusive tem, certo? Nas primeiras páginas de vocês, tá certo? Então, o que acontece? Outro fator, que inclusive tem na outra atividade, certo? Eu quis colocar, por conta que muitas vezes, né, as pessoas esquecem, ou procuram esquecer, ou acham que foi uma aventura, tudo foi lindo, todo mundo chegou aqui, todo mundo achou, como é que eu vou dizer, tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, certo? Teve morte, teve assassinato, teve roubo, teve corrupção, tinha corrupção. Assim como hoje tem, né? Vocês estão ligados no que eu estou falando, né? Então, o que acontece? Primeiramente, os espanhóis, eles, como é que eu vou dizer? Tinham que organizar num sistema que as coisas funcionassem. Então, eu acho que vocês lembram das capitanias hereditárias aqui no Brasil, né? Pronto, lembrado, né? Se não lembrar, dá uma olhada lá no assunto atrás, viu? Não esquece. Então, o que acontece? As capitanias hereditárias, como no Brasil, deram, mas não deram certo. E foi colocado o governo geral, certo? Para controlar tudo. Então, pronto. Os espanhóis, digamos, ao contrário dos portugueses, eles já colocaram capitanias gerais, certo? Ou seja, já tinham governos.
já começou a ser um vice-reino, certo? Dentro, certo, desse vice-reino, né, para que isso tudo acontecesse, não foi fácil como as pessoas pensam, certo? Então, por exemplo, Cristóvão Colombo, Francisco Pizarro, Hernán Cortés tiveram muito trabalho por aqui, tá certo? Principalmente, como eu tinha dito antes, e como eu estou dizendo agora, que não foi bonito, os caras tiveram que entrar, torar mato no peito, enfrentar índios enfurecidos, né? Ou povos primários, né? Que esse termo é meio, como é que eu vou dizer? Preconceituoso, né? Por conta da procura dos caras, pelas Índias, ou pelo país lá, ou pelo continente asiático, e achar a Índia, lá, Israel, Japão, China. Bom, toda aquela questão, certo? Então, nesse meio aí, os colonizadores, inclusive Cristóvão Colombo, chegaram por aqui nessas imediações, certo? Encontraram astecas, incas, maias e todo mundo acabou sendo dominado, principalmente os astecas, né? Os maias meio que já estavam um sistema de decadência por conta de várias guerras e tudo mais. Daí, o sistema que os caras encontraram, a princípio, como no livro de vocês fala, né? As questões, os caras começaram com brodagem, assim como aqui no Brasil. Todo mundo fazendo amizade, todo mundo dá brodagem. Olha, eu te dou esse lapisinho, certo, por 15 capivara. Olha, mas eu te dou 2 lápis por 1 tonelada de pau-brasil. Mais ou menos isso, tá certo? Então, o sistema encontrado, primeiro, depois do escambo, certo, foi prender os caras, escravizar os índios. Que ia ser a mão de obra barata, você não vai pagar nada porque o cara é teu escravo. Simples. Tinha um sistema chamado que era a mita, certo? Os índios trabalhavam, ganhavam qualquer coisa, certo? Nas minas do Patosse. O outro sistema, que era um sistema de encomenda, ou recomendas, certo? Os índios trabalhavam, né? Um depois do outro, né? Os índios trabalhavam e o que eles ganhavam era uma catequização inteiramente de grátis. Aí você me pergunta, mas como assim, professor? Eles trabalhavam e ganhavam religião? Como é esse negócio? Simples, meus amores. O que eu já falei pra vocês, você quer matar um homem, você mata ele de dentro pra fora. Como? Simples. Você acaba com a cultura, a língua e a religião. A religião católica era imposta, porque os reis espanhóis eram católicos. Então, ou seja, as coisas se tornam bem mais fáceis, né? Se você começa a falar a minha língua, se você começa a se adaptar à minha cultura e à minha religião, né? Você passa a temer o meu Deus, não o seu. Fora essas outras cocitas, eu vou entrar aqui no livro de vocês, porque senão pode ser que vocês dêem uma perdida para tirar as dúvidas em casa, certo? Por exemplo, só para que vocês se orientem, tá certo? Por exemplo, foram feitos 5 núcleos, para você ter uma ideia, certo? Eu vou ler só para que vocês se orientem, certo? Olha, o primeiro núcleo, certo, era o ponto inicial, foi a ilha da Espanha, atual São Domingos, em 1496, depois Porto Rico, Jamaica e Cuba, que inclusive nesse segmento de exploração, a gente pode ver 2 viés aí, né? A questão da exploração agrícola, né? E a exploração mineira, que no caso, como a gente falou, né? Em Cuba
aqui, né? Cana-de-açúcar, etc, etc. Certo? Aí, o segundo núcleo, certo? Já foi no Panamá, que hoje é a Costa Rica, e a Nicarágua, certo? E dentro desse povo aqui, adivinha quem é que estava? Os Incas. No terceiro núcleo, esse a gente pode ver, certo? O guerreou da galera do México. Aí a gente encontra quem? Os maias. Tá certo? No quarto núcleo, a gente vê a questão também, já, como eles já tinham, vocês estão percebendo, eles vão para um canto, dominam, vão para outro, dominam, vão para outro, dominam. Ou seja, isso vai dar um conhecimento de área muito grande para os caras. Tá certo? Tanto é que aqui no quarto núcleo você vê a dominação, certo? Do Peru. Ou seja, nós temos que é Equador, não só Peru, né? Equador, Bolívia, Chile, né? Já sabe o que aconteceu, né? O quinto núcleo foi o de povoamento. Foi organizado, aí jamais pra cá, certo? Aqui, ó, vizinho, Paraguai e tal, Buenos Aires, tá certo? Chegaram até lá. Aqui para baixo, certo? Existe outro sistema de organização, certo? Que são as encomendas, eu já disse no instante, certo? Que os caras eram dominados e tal, não sei o que, trabalhava pra caramba, chicotada, porrada, prisões, torturas, onde eles eram presos e catequizados, quer dizer, escravizados, certo? E tudo era controlado e visto pela coroa. O que estava rendendo, o que não estava rendendo, certo? Mas para cá para frente, na administração colonial, que é o vice-reinado, e as capitanias gerais, certo? A gente vê três partezinhas que são bem interessantes, certo? Ou seja, a audiência, ou seja, era a galera que tomava conta das leis, baseado no que vinha da Espanha e tal, as pessoas que estavam aqui, certo? Aí, o Conselho das Índias, ou seja, era a reunião do rei e as pessoas ligadas a ele, os nobres ligados a ele, que iam discutir as decisões, ou seja, lógico, econômicas e a gente pode até dizer alfandegárias nas questões de lá para cá, tá certo? Aí os vice-reinados, não precisa dizer muito, certo? Era o governo dos caras, era a representação do rei aqui. O vice-rei era responsável pelo controle da administração, de quem estava fazendo o quê, de como estava fazendo, o que estava ganhando, certo? E quanto ia ficar, embolsar, e quanto ia mandar para Portugal. Inclusive era o quinto, certo? Entre outras relações aqui, que no caso, rápido igual flash, que no caso, eu já expliquei essa parte aqui, certo? Rapidex aqui. Então, a gente tem o seguinte, ó, a gente tem essa pirâmide, tá certo? Para que vocês entendam melhor. Para me orientar também, mas no caso, no livro de vocês, na página 205, tem a pirâmidezinha aí, certo? Que eram os chapetones, que eram, aí você, chapetones, sei lá, por conta da roupa, chapéu, tal, os caras, dinheiro, ou seja, eram os espanhóis que vinham para cá para administrar aqui, certo? Aí, mas para cá nós temos os crioulos. Você, que é isso, professor? Tá com racismo aí? Não, pessoal. Certo? Era um termo ou apelido que era dado, certo, às pessoas que
no caso, nasciam aqui, certo? Ou lá, no caso, na América Central, ou aqui na América do Sul, na administração espanhola, certo? Ou seja, eram espanhóis que nasciam aqui, eram chamados crioulos. Logicamente que os chapetones tinham mais poder político do que os crioulos, tá certo? Aí, mais para baixo, nós temos quem sofre as porradas, né? Nós temos os índios e mais para baixo, escravos. Como assim? Certo? Lembrem, a princípio isso foi um processo, eu até me atrevo a dizer mundial, por conta que eu acho que em poucos países ou em nenhum país a escravidão indígena ela deu certo, porque ou os caras fugiam, ou os caras guerreavam, ou os caras se matavam, ou morriam por doenças trazidas por esses caras, inclusive malária, gripe, entre outras doenças, todas que foram trazidas por esses caras para cá. Então, ou seja, era inviável, né? Então, ou seja, daqui a pouco nós vamos ter esses dois sistemas, lamentavelmente, eu tenho que chamar de sistema, escravistas, né? Que é o indígena, e do escravo negro, certo? Algumas vezes acontecia também de terem escravos brancos, aquele negócio de guerra e tudo mais, tá certo? Para continuar aqui, dentro desses conselhos aí, dos vice-reinos e tudo mais, uma coisa que eu queria especificar para vocês, né, e ser mais sucinto, para que o vídeo não fique longo, mas fique com chatice da gota, certo? Beleza? Beleza. Certo? Então é o seguinte, vê só. Como eu estou falando nessa questão do escravismo indígena e que muita gente morreu, certo? Para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, certo? Eram mais de 25, eu não sei se era 25 mil, não era, ou 25 milhões, certo? Eu vou dar essa estimativa certinha para vocês depois, vou olhar direitinho, porque eu tô meio esquecido, tá? Desculpa, eu tinha um nome, tá velho. Bom, eu sei que, certo? Dentro desses dados, né, a estimativa que se tem é que 90%, é isso mesmo, 90% dessa população, ou seja, juntando Inca, Maia, Azteca e etc e tal, sem esquecer dos daqui do Brasil, foram dizimados, certo? Ou seja, ou morreram guerreando, ou morreram por tortura, ou morreram por trabalho, ou morreram por doença. Então, ou seja, foi um desastre, porém muito lucrativo para os espanhóis, certo? Dentro dessas lutinhas, certo, entre os incas, maias, astecas, os caras ganharam tanto, eles conseguiram levar tanto ouro, certo, por aqui, que inclusive um galeão deles afundou, para você ter uma ideia, certo? Tipo, imagine sua casa cheia de ouro e prata. De cima, eu errei, né? De cima a baixo, cheio de ouro. Esse galeão estava tão pesado que afundou. Só para você ter uma noção, certo? Aí, outra coisa, outra pulga que pode estar aí atrás da orelha de vocês é: ô professor, mas me diz uma coisa, se os cabos eram 50 mil, 100 mil, 200 mil, enfim, como, me diz aí, como é que, vamos só comparando, viu pessoal, como é que 20 mil, 30 mil ou 50 mil, vamos dar exemplo, espanhóis conseguiram vencer os caras? Eu já falei isso. Ou seja, para quem esqueceu, ou para quem não viu, ou para quem já viu, né, dá uma refrescada na memória e enfim.
certo? Primeiro, os caras tinham cavalo, armadura, canhões, armaduras, eu já falei armaduras, espadas. Os caras tinham arco, lanças. Não tem como comparar, certo? O poder de luta de um com o outro é uma disparidade muito grande. E outra coisa, para você ter uma ideia, quando os caras chegaram no Panamá, Castilho del Ouro, certo? Vê só, já existia, né, por aqui uma guerra civil. Ou você pensa que os índios viviam tudo, aí brother, beleza, tudo tranquilo, olha, posso pescar aqui? Pode, tranquilo, brother, certo? Não, negativo, certo? Francisco Pizarro, quando chegou, ou seja, ele foi esperto, ele aproveitou que todo mundo estava se matando, certo? Para também formar alianças com quem estava ganhando, digamos assim, né? Quem estava com 2-1. Então o que acontece? Ele aproveitou esse conflito entre irmãos que queriam poder, que eram Ascari, certo? E os Talpe. E no México o rapaz deu golpe nos caras. Como eu tinha dito antes, eles não pararam por aí. Então eles já conseguiram dominar, certo? O México, certo? O México e o Peru também. Então, ou seja, resumindo a história, para que eu não me confunda nem confundir vocês. Eles tiveram um conhecimento de região muito grande e isso facilitou e muito eles dominarem outros lugares, tá certo? Bom, fora essas questões também, só repetindo para que vocês não esqueçam e falar desse povo aí, certo? Tinham as casas de contratação,